Israel anunciou hoje também a sua saída, acompanhou os Estados Unidos, né? E anunciou a saída do Conselho de Direitos Humanos, da ONU. Qual vai ser o impacto disso, Josias? Como é que você vê essa postura de Israel acompanhando os Estados Unidos e não participando mais agora do Conselho de Direitos Humanos da ONU? Qual é o prejuízo disso? O prejuízo em primeiro lugar, simbólico, né? Mostra um desrespeito extraordinário por valores humanitários pelos dois países que estão agora metidos nessa contingência de reconstruir a faixa de Gaza, né? Então, os Estados Unidos já tinham feito, Israel, agora, é um prejuízo, como disse, simbólico, porque do ponto de vista prático, já estava claro que nem a Casa Branca, nem o gabinete do Netanyahu dão a mínima para direitos humanos, né? Então, estão formalizando algo que a realidade já mostrou que é um imperativo, né? E fica claro o desrespeito no instante em que a gente observa que na fase em que choviam bombas em cima de Gaza, fecharam-se todas as portas. Por determinação de Israel, passaram um ferrolho em todos os portões da faixa de Gaza. Agora, diante do imperativo da reconstrução, abrem-se todas as saídas por terra, por mar, por ar, porque querem os palestinos fora. Agora, deixa-se de considerar, Fabiola, a gente já mencionou aqui muito as reações de lideranças mundiais ao redor do planeta, inclusive do Lula. Todos os líderes relevantes do planeta se manifestaram contra essa maluquice do Donald Trump de fazer da faixa de Gaza uma Riviera do Oriente Médio. Mas é preciso considerar as reações ali, na vizinhança. É muito curioso, Fabiola, as pessoas estão deixando em segundo plano, mas dias antes da manifestação do Trump, da explicitação desse plano que roça o crime, antes disso, os países, ministros de relações exteriores dos países da região, já tinham enviado para o Marco Rubio, que é hoje o chefão da diplomacia nos Estados Unidos, o secretário de Estado, tinham enviado uma carta para ele. Parecia que estavam adivinhando. Essa carta deixa claro que é imperativo que Israel não anexasse. Falaram assim, explicitamente na carta, que Israel não anexasse nenhuma terra palestina. Estavam falando da faixa de Gaza, estavam falando da Cisjordânia. Eles escreveram lá, os palestinos não querem deixar as suas terras, e nós apoiamos essa posição inequivocamente, manifestaram o seu apoio também à formação à fórmula dos dois estados e subscreveram essa carta enviada à Casa Branca os ministros de Relações Exteriores da Arábia Saudita, Jordânia, Emirados Árabes, o Catar, até o secretário-geral da OLP assinou a carta. E estão entre esses signatários Egito e Jordânia, que o Trump e o Netanyahu supõem, nos seus delírios, que recepcionarão graciosamente também os palestinos, que também supostamente sairiam voluntariamente da faixa de Gaza. Então é tudo uma maluquice que não encontra respaldo na realidade. Mesmo os vizinhos não respaldam essa maluquice. Então, diante desse cenário, a saída de Israel, dos Estados Unidos, do âmbito do organismo da ONU que cuida dos direitos humanos, isso é um asterisco diante do que nós estamos assistindo, né? Mas é preciso considerar que nem mesmo na região essa maluquice encontra respaldo, Fabiola. Bom, Jamil, eu acho que também já era esperado, né, que Israel saísse. Vai ter uma debandada agora da ONU nesse sentido, enfraquecendo ainda mais a ONU, Jamil? Olha, era esperado, de fato, é curioso porque, obviamente, isso acontece depois dos Estados Unidos tomarem uma decisão, né? E aí, obviamente, Israel segue o caminho. Existe uma insatisfação em relação ao Conselho, porque o Conselho seria enviesado contra os interesses dos Estados Unidos e de Israel, enquanto protegeria supostamente outras situações de violações de direitos humanos.
Eu acompanho o Conselho, sinceramente, desde o ano 2000, quando era, na verdade, a Comissão de Direitos Humanos. Sem dúvida nenhuma, há um enfoque importante em relação a Israel, porque, de fato, as violações são importantes e elas são constantes. Então, não há nenhum tipo de dúvida. Sim, o Conselho pode fazer mais para denunciar outros casos, sem dúvida nenhuma, mas o Conselho tem comissão de inquérito contra a Venezuela, tem comissão de inquérito contra a Nicarágua, tem comissão de inquérito em tantas outras situações do mundo. Então, obviamente, é uma situação, eu diria, muito mais, como o Josias falou, simbólica, no sentido de, bom, já que estamos basicamente numa situação dessa, não vamos sequer nos sentar no Conselho. É um esvaziamento, sem dúvida, Fabiola. Quando você não aceita as regras do jogo, você não aceita as instituições porque elas denunciam a situação no teu país, obviamente é algo muito complicado para a própria credibilidade da ONU. Só aprofunda o esvaziamento da instituição, sem dúvida nenhuma. Jamil, obrigada pela sua participação. Um bom dia para você e até. Obrigado, bom dia para vocês todos. E só para a gente aqui completar as notícias do Donald Trump, ele começou o dia aqui num evento religioso, num discurso que misturou de uma forma muito, eu diria, forte a religião e o patriotismo. Daqui a pouco eu vou publicar sobre isso, mas é parte, né, Fabiola, a gente conhece também isso muito bem, é parte, obviamente, da construção dessa narrativa ultraconservadora, a ligação entre a religião e o patriotismo. Aliás, o Jamil... Qualquer semelhança, né, Jamil, com o que ocorre no Brasil não é mera coincidência, né? Impressionante isso, né? Olha, se não fosse em inglês, Josias, parecia que eu estava ouvindo um outro contexto, né? Se a gente aperta a tecla SAP, eu vou te dizer, você até cidadão de bem aparece no meio das frases, sabe? Missão de Deus. É muito impressionante, porque, desculpa, eu não consigo imaginar que é uma coincidência de palavras, eu não consigo imaginar que são discursos que simplesmente, como eles são divinos, né? E eu sou uma pessoa religiosa, então não tenho nenhum problema em falar desse lado, mas não é uma questão divina que dois locais do mundo que falam línguas diferentes usam o mesmo discurso para fazer essa relação entre patriotas e fé. Ô, Jamil, onde foi esse discurso? Traz um pouquinho mais, você vai escrever, mas eu fiquei curiosa. Onde foi esse discurso, assim, alguma frase em especial aí que te chamou a atenção? Foi na própria cidade de Washington, na verdade, é o National Prayer Breakfast, é o café da manhã das orações nacionais, que é uma instituição basicamente americana. Os presidentes, todos os presidentes americanos passam por ela de alguma forma, inclusive os democratas. Isso não é uma coisa só republicana, não, mas o discurso do Donald Trump foi muito enfático em dizer duas coisas, e aí eu acho que eu já antecipando aqui a matéria. Em primeiro lugar, com a sua presidência, Deus e a fé voltaram aos Estados Unidos. Então, ele recolocando basicamente a questão religiosa no centro do seu governo. A gente já viu em algumas decisões aí, decisões que obviamente têm um componente também, eu diria, religioso, pelo menos atendendo a uma certa visão de religião. E um segundo ponto, ele dizendo que basicamente Deus tem uma missão aos Estados Unidos e que é ele, o presidente Donald Trump, que vai então fazer essa missão acontecer. Insisto, né, Josias, a gente já ouviu isso em algum outro lugar.